Primeiramente, boa noite. Boa noite a todos. Como vocês estão? Passaram aí o final de semana bem? Prontos aí para a nossa primeira aula da semana? Vamos lá. Já gravou, né, alguns conteúdos, né, algumas aulas sobre a memória, né, onde a gente iniciou o construto aí da memória, né, com as definições básicas. Lembrando, né, a nossa primeira aula, a gente já trabalhou, que a gente já trabalhou só para relembrar vocês, né, e também situar, né, quem não assistiu aí as primeiras duas partes dessas aulas, certo? Na primeira aula a gente já trabalhou, né, com as definições básicas, então a gente definiu o que é a memória. Também já falamos alguns tipos de memória, que é a memória psicológica, a memória genética, a memória imunológica, a memória coletiva aí. Já exemplificamos, né, diferenciamos esses quatro tipos de memórias, iniciais, né? A gente também falou alguns outros tipos de memórias, também falamos, né, das fases ou elementos básicos da memória, né, que seria a codificação, o armazenamento e a recuperação ou evocação da memória. Destrinchamos o que é a fase da decodificação, o armazenamento e da evocação, e também, né, falamos da memória, segundo tipo do tempo de aquisição, armazenamento e evocação, quando a gente falou da memória sensorial, então, da memória de imediata, né, a memória de curto prazo e a memória aí de longo prazo. Também falamos, né, encerramos, né, a primeira parte dessa aula sobre as bases neurobiológicas da memória. A gente comentou algumas coisas, parte, né, neurofisiológica da memória, né? A gente inicia a nossa segunda parte da aula falando um pouquinho mais, né, sobre esses aspectos principais dos hipocampos, né, tanto o hipocampo direito quanto o hipocampo esquerdo, né, que são as estruturas do cérebro. Também falamos, né, dos fatores associados ao processamento, né, da memorização, que é a codificação e armazenamento, onde a gente conversou um pouquinho de alguns fatores, né, que podem interferir nesse processamento, né, tanto da codificação, tanto do armazenamento, que seria o nível de consciência, a atenção focal, a organização e distribuição temporal, né, interesse colorido emocional, conhecimento anterior, a capacidade de compreensão do significado da informação, o estabelecimento de um contexto rico e elaborado, e, por fim, né, a codificação da informação nova em mais de uma via. E encerramos, né, a segunda parte da aula falando sobre os tipos dependentes do caráter consciente ou não consciente do processo mnemônico. Né? Quando a gente fala desse quesito, né, dessa parte dessa aula, querendo falar sobre dois tipos de memória, né, que lá mais dois tipos de memória que seriam a memória explícita, que a gente já conversou, que é relacionada aí ao conhecimento consciente, né, e a memória implícita, que é a memória que adquirimos, né, sem esse nível de consciência, né, sem, geralmente sem um tipo de esforço. Né, a gente não sabe o que sabe, só sabe. Dito isso, a gente encerra, né, aí encerramos essa aula falando sobre a memória, né, devaneios e a viagem mental, onde a gente começa a aprofundar, né, alguns termos, né, que a gente chama de devaneio, essa capacidade de reviver o passado. Falamos também dos tipos de memória, classificados segundo a estrutura cerebral envolvida, que são quatro, né, que é a memória de trabalho, episódica, semântica e de procedimento. A gente
esmiuçou a memória de trabalho, né? E nessa aula de hoje a gente vai começar falando, né, sobre a investigação semiológica da memória de trabalho, né? E também falaremos dos outros tipos aí de memória, certo? Sem mais delongas, né? Aí, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, sou psicólogo, gravo esses vídeos no intuito de mostrar a minha profissão, né, mostrar do que a psicologia, os profissionais da psicologia lá trabalham, né, de como a psicoterapia, mais precisamente nessas aulas, né, da terapia cognitivo-comportamental, pode aí ajudar os sujeitos, né, a terem alguns comportamentos aí mais funcionais, digamos assim, não só de pacientes com transtornos, né, como também pacientes que queiram, né, ter uma vida mais funcional, né, se autoconhecer, o autoconhecimento, são dois quesitos aí importantes que a gente trabalha dentro da psicoterapia, certo? A gente está gravando alguns vídeos, né, tanto da terapia cognitivo comportamental, tanto aí da psicopatologia, né? A gente precisa de alguns conceitos da psicopatologia para a gente começar a trabalhar a parte mais prática da terapia cognitivo comportamental, onde a gente vai trabalhar de alguns transtornos e como a terapia cognitivo comportamental tem algumas ferramentas para ajudar, né, os sujeitos a terem comportamentos mais adaptativos, né, e a superar as dificuldades que são acometidas aí pelos transtornos aí, certo? Sugiram, né, se vocês não assistiram os vídeos anteriores, assistam. A gente já conversou da parte técnica, né, a parte mais teórica, digamos assim, da terapia cognitivo-comportamental. A gente já também trouxe alguns aspectos importantes da psicopatologia, né, onde a gente está trabalhando, já trabalhou, né, com as funções executivas, estamos terminando, né, com as funções regulamentares. Você escolhe como vocês querem chamar, para a gente começar após, né, isso, trabalhar com a terapia cognitivo comportamental, certo? Aí eu sugiro que vocês assistam aí esses vídeos anteriores, se vocês não assistiram, para ter mais conhecimento prévio, né, para a gente começar a entender, né, algumas situações que são importantes de a gente entender, para podermos entender, né, de como a terapia cognitivo comportamental consegue trabalhar, né, com alguns transtornos, certo? Sem mais delongas, a gente inicia a nossa aula de hoje, após aí a nossa vinheta. Pois bem, a gente inicia, né, a nossa aula de hoje falando um pouquinho, como foi falado na introdução, sobre a semiologia e da memória, né, de trabalho. Quando a gente fala semiologia, né, ou semiológica, né, a gente quer dizer, né, de alguns aspectos de como a gente pode estar avaliando, né, dentro do setting terapêutico, né, a memória de trabalho. Observa-se, né, inicialmente o grau, né, de habilidade do paciente de prestar atenção e se concentrar. Particularmente importante é a dificuldade em realizar novas tarefas que incluam a execução de várias etapas distintas em uma sequência após uma determinada instrução. Um teste simples é aquele incluído, né, no teste minital, né, quando se solicita ao paciente que realize a tarefa. Veja essa folha de papel em minha mão. Quero que pegue esse papel com sua mão direita
que dobre no meio e depois coloque no chão. Também são formas de testar a memória de trabalho solicitar que uma pessoa repita números em sequência direta. Por exemplo, a pessoa sem alterações, ele responde, né, de 5 a 8 dígitos. 4, né, é um resultado limítrofe e 3 ou menos dígitos, resultado alterado. A gente está aí, tem uma alteração dentro aí da memória de trabalho. Né? A sequência inversa normal de 4 a 5 dígitos, 3 no resultado limítrofe e 2 ou menos dígitos aí. Também é considerado uma alteração aí do nível de memória de trabalho, certo? Também pode-se, né, igualmente testar a memória de trabalho de natureza visoespacial, utilizando-se labirintos gráficos, né, de quebras-cabeças. Dito isso, a gente fala agora, né, do valor diagnóstico, né, das alterações da memória de trabalho, onde essas alterações são encontradas, né, de algumas patologias. Né? Quais são as patologias? Né? Pode aí estar tem esse sinal, né, de uma memória de trabalho alterada. De um modo geral, todas as condições que afetam as regiões pré-frontais causam alterações na memória de trabalho. Elas ocorrem em distintas condições clínicas, mas sobretudo nas demências, né, como por exemplo a demência temporofrontal, sobretudo na variante frontal dessa demência frontotemporal, nas demências de Alzheimer, sobretudo na variante frontal dessa demência, e nas demências vasculares, demência de corpo de Lee. A gente já trabalhou, né, um pouquinho dessas corpos de Lee lá nas alterações aí da sensopercepção, onde a gente, esses corpos de Lee podem também estar trazendo algum tipo de alucinação. Quem aí não viu essa aula de sensopercepção, sugiro que vocês deem lá uma olhada. A memória de trabalho ainda pode também estar comprometida na esclerose múltipla, né, ou em algum traumatismo crânioencefálico. Na demência de Alzheimer, né, o componente sistema executivo, ele parece ser o que mais está prejudicando na memória de trabalho. Em quadros psicopatológicos, como a esquizofrenia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno obsessivo compulsivo, também se verificam algumas alterações da memória de trabalho. No envelhecimento normal, ocorre frequentemente dificuldades de leves a moderadas na memória de trabalho. Dito isso, a gente passa agora, né, para a nossa próxima tipo de memória, né, que seria a memória episódica. Quando a gente fala, né, de memória episódica, né, a gente quer dizer, né, que essa tipo de memória, né, é de médio a longo prazo, relacionado a eventos específicos da experiência pessoal do indivíduo, ocorridos em um determinado contexto. Relacionar o que foi feito no último final de semana é um típico exemplo de memória episódica. Ela corresponde a eventos específicos concretos, comumente autobiográficos, bem circunscritos em determinado momento, né, e local. Refere-se, assim, à recordação consciente de fatos reais. A perda da memória episódica, em geral, se evidencia para eventos autobiográficos recentes, mas com o evoluir da doença, como, por exemplo, a doença aí de Alzheimer, pode incluir elementos mais antigos. Nesse sentido, a memória episódica obedece àquela lei de rebote. Né? Perde-se os primeiros elementos recentemente adquiridos e depois os mais antigos. Esse tipo de memória depende, em essência, de mecanismos relacionados a regiões da face medial dos lobos temporais, particularmente o hipocampo e os córtex entorrinal e peririnal. Quando tais áreas se deterioram,
né? Por exemplo, com o avançar, né, da demência de Alzheimer, o paciente perde totalmente a capacidade de fixar e de lembrar de eventos ocorridos há poucos minutos ou horas, inclusive, né, situações marcantes e significativas para ele. Os pacientes com síndrome de Korsakoff têm também déficits graves na memória episódica, com a condição relacionada a danos de encéfalo, primariamente nos corpos mamilares, no trato mamilo-talâmico e no tálamo anterior. Respeitando essa lei de Ribot, na memória remota de vários eventos antigos, permanece mais tempo sem alterações. O hipocampo é um depósito transitório de memórias, é uma estação de transferência de elementos recentemente registrados para um arquivo mais permanente de lembranças, certo? Localizando de modo difuso em amplas áreas do córtex dos distintos lobos cerebrais. A memória episódica interage constantemente com a memória semântica, né, de conhecimentos gerais, conceitos, que a gente vai estar falando adiante, né, contra, contrastando, né, ou se articulando com ela. Dito isso, a gente fala agora sobre a investigação sinológica da memória episódica, né, como a gente pode estar analisando pode estar diagnosticando, né, essa memória episódica, né, de como a gente pode, dentro do setting terapêutico, né, avaliar se o sujeito tem alguma alteração, né, dentro aí da memória episódica. Suspeita-se de alteração da memória episódica quando se nota que o sujeito vai se tornando incapaz de reter e lembrar informações e experiências recentes de maneira correta e acurada. Um modo simples, fazer o primeiro rastreamento sobre a memória episódica de uma pessoa e contar uma pequena história para ela e alguns minutos depois pedir que ela reconte. Deve-se entrevistar o paciente investigado a evolução temporal das falhas de memória. Nesse sentido, o relato de pacientes, parentes próximos e cuidadores é essencial, pois o indivíduo geralmente não tem crítica de seu estágio cognitivo e não costuma perceber suas perdas. Um modo prático de inquirir, né, parentes e cuidadores é perguntar se, em comparação a alguns anos atrás, o paciente tenha agora mais dificuldade em se lembrar de coisas que acontecem recentemente com ele. Importante também para avaliar o significado das alterações de memória semântica e episódica que sejam investigadas em outras áreas cognitivas além da memória, como, por exemplo, a linguagem, a atenção, né, habilidades visoespaciais, funções executivas também. Por fim, devem ser examinados sinais neurológicos focais e alterações de possíveis doenças físicas sistemáticas. Dito isso, a gente fala um pouquinho agora, né, sobre esse valor diagnóstico, né, das alterações de memória episódica. É onde a gente pode estar encontrando, né, em que transtornos a gente encontra, né, essas alterações da memória episódica. As perdas de memória episódica ocorrem principalmente nos transtornos neurocognitivos, sobretudo na demência de Alzheimer. Nesses casos, os déficits de memória instalam-se de forma lenta e progressiva. Também os transtornos neurocognitivos, especialmente associados à memória, como a síndrome de Korsakoff, né, onde ocorre o prejuízo marcante na memória episódica. Nas demências de corpo de Litt, a gente encontra, embora se verifiquem déficits importantes nas funções executivas frontais, há uma preservação, né, da memória episódica. Até há pouco tempo, considerava-se que a memória episódica estaria relativamente preservada lá no tipo de demência. Entretanto, estudos recentes indicam que ela pode estar significativamente prejudicada, sobretudo na variante comportamental dessa doença, que seria lá a demência frontotemporal, certo? Também é
relatado muito prejuízo da memória episódica em condições como a neuro a esquizofrenia, né, o transtorno dissociativo, que é a dificuldade, né, na evocação da memória episódica e em doença de Parkinson. Dito isso, a gente começa agora passando para o nosso próximo tipo de memória, né, que seria a memória episódica, a memória semântica. O que esse tipo de memória se refere? Pois bem, né, a memória semântica ela se refere ao aprendizado, à conservação e à utilização do arquivo geral de conceitos e conhecimentos do indivíduo, os chamados conhecimentos gerais sobre o mundo. Assim, conhecimentos como a cor do céu, que é azul, né? Ou de um papagaio verde, ou os quantos anos há uma semana, são de caráter geral e se cristalizam por meio da linguagem, ou seja, também são de caráter semântico. Assim, né, como a episódica, a memória semântica é frequentemente explícita, né, mas pode ser eventualmente implícita. Ela é, enfim, a representação de longo prazo dos conhecimentos que temos sobre o mundo, entre eles o significado das palavras, dos objetos e das ações. Também, né, cabe assinalar que a memória episódica diz respeito ao registro, né, e à retenção de conteúdos em função do significado que tem. Ela é um tipo de componente da memória de longo prazo que inclui os conhecimentos de objetos, de fatos, de operações matemáticas, assim como das palavras e seu uso. A memória semântica é, de modo geral, compartilhada socialmente, é aprendida de forma consciente, não sendo temporalmente específica. A contraposição desses dois tipos de memória, que seria lá a memória episódica e a memória semântica, exemplifica-se da seguinte forma: lembrar como foi um almoço com os avós, em Belo Horizonte, por exemplo, há 3 semanas, depende do sistema de memória episódica. Já o conhecimento do significado das palavras almoço, Belo Horizonte, avós, entre outros, depende da memória semântica. Deu para entender aí de como a gente pode estar exemplificando tanto a memória episódica como a memória semântica. Qualquer dúvida, né, pode aí botar nos comentários ou também no e-mail que vai ser informado no final dessa aula, que estaria à disposição aí para ajudá-los. Embora esses dois tipos de memória tenham certa independência, eles constantemente interatuam, né? Então, como já foi falado também lá no início da aula, a memória ela não é construto sozinho, né? Todas as funções elementares trabalhando junto. A memória para funcionar depende também de outras funções. Memórias episódicas são convertidas ao longo do tempo e por exposição repetitiva em memória semântica. A memória semântica, previamente adquirida, é muitas vezes preservada em pacientes que apresentam graves alterações do sistema de memória episódica. Indivíduos com síndrome de Korsakoff, por exemplo, têm grave déficit na memória episódica. Porém, né, tem aí uma memória semântica preservada. Memória semântica, em acepção restrita, corresponde às capacidades de nomeação e categorização. Depende de forma estreita das regiões inferiores e laterais dos lobos temporais, sobretudo nos hemisférios. Hemisfério esquerdo, né, diferentemente da memória episódica, que depende das áreas mediais dos lobos, sobretudo lá dos hipocampos. Dito isso, a gente começa agora falando sobre essa investigação semiológica da memória semântica, né? De como a gente pode estar investigando, né, se essa memória episódica, essa memória semântica tem alguma alteração ou não. Pesquisam-se alterações na memória semântica, verificando-se a dificuldade do paciente em tarefas como nomear itens, cujos nomes
ele previamente sabia, né, como mostrar um relógio, uma caneta, uma régua, pedir que o indivíduo os nomeie. Deve-se diferenciar as dificuldades leves e benignas, como o nome de pessoas ou outros nomes próprios muito comuns em adultos de meia idade e idosos, da verdadeira perda da capacidade de lidar com a informação semântica. Pacientes com disfunções leves da memória semântica têm a capacidade reduzida em testes de geração de palavras, como, por exemplo, solicitar ao indivíduo que nomeie o maior número possível de animais em um minuto. Aqueles com alterações mais avançadas na memória semântica, tipicamente, revelam déficit em duas vias de nomeação, isto é, são incapazes de dizer o nome de um item quando ele é mostrado, de descrever o item cujo nome lhe é apresentado. Pacientes com déficits da memória semântica mais avançada também apresentam um empobrecimento marcante de conhecimentos gerais. Não são capazes, por exemplo, de citar alguma cidade do Brasil, dizer quem é o atual presidente do país, dizer uma cor do papagaio, entre outros aí. Dito isso, agora a gente fala sobre o valor diagnóstico das alterações da memória semântica, onde a gente está trabalhando quais são os transtornos, né, de que a memória semântica, né, essa alteração da memória semântica é um sinal, né, para esses possíveis transtornos. Na demência de Alzheimer, ela vai ter a alteração pronunciada da memória semântica, né, isso ocorre devido à deterioração nas regiões mediais e ventrais tanto dos lobos frontais como também dos lobos temporoparietais do hemisfério esquerdo. Na demência frontotemporal, também na variante que afeta mais os lobos temporais, a variante semântica dessa demência, ocorre a significativa perda na memória semântica, que leva aí a dificuldades nas tarefas de nomeação, né, de compreensão de palavras isoladas, além do empobrecimento de conhecimentos gerais, condições descritas por alguns autores como demência semântica. Na variante comportamental desse demência frontotemporal, que afeta também mais os lobos frontais, a memória semântica pode estar menos comprometida. Também na demência de Corpus-Gili, embora se verifique déficit significativo nas funções executivas frontais, há uma relativa preservação da memória semântica. Dito isso, a gente finaliza esse tipo de memória falando agora da memória aí, de procedimento. O que isso quer dizer? Que é a memória de procedimento? Pois bem, essa memória de procedimento, né, de procedimentos, ela trata-se, né, de um tipo de memória automática não consciente. Exemplos desse tipo de memória são habilidades motoras e perceptuais mais ou menos complexas, como, por exemplo, andar de bicicleta, digitar no computador, tocar um instrumento musical, bordar, entre outros. Também há habilidades visoespaciais, como a capacidade de aprender soluções de labirintos e quebra-cabeças. E habilidades automáticas relacionadas aí à aprendizagem de línguas, regras gramaticais incorporadas na fala automaticamente, decorar a conjugação de verbos em uma linguagem estrangeira, entre outras. A memória de procedimentos, de modo geral, ela é implícita e não declarativa, mas durante a aquisição da habilidade pode ser explícita, né, na fase de aprendizado, como quando, né, por exemplo, se aprende a dirigir, né, um carro seguindo as orientações verbais. Na maioria das vezes, a memória de procedimento ela é implícita, pois manifesta-se tipicamente por ações motoras e desempenho de atividades, não pela expressão de palavras, tornando-se consciente apenas com um esforço.
Aqui, a memorização ocorre de forma lenta, por um período de repetições e múltiplas tentativas. A localização da memória de procedimento está relacionada com o sistema motor e sensorial específico envolvido na tarefa. As principais áreas envolvidas são as áreas motora suplementar, localizado nos lobos frontais, nos núcleos da base, sobretudo no estrato, e o cerebelo. Assim, né, a gente encerra, né, a nossa aula de hoje. Aí meu contato, como foi informado no meio dessa aula, podem utilizar esse e-mail, né, tanto para tirar dúvidas, como para sugestões de vídeos, né, que vocês queiram que eu traga, algumas curiosidades. Eu estaria aí à disposição, né, para ajudá-lo da melhor forma possível, certo? Mas espero que tenham gostado dessa aula, né, tenha compreendido um pouco mais esses tipos de memória, tenha ajudado a vocês, né, nessa jornada. Tenha uma ótima semana, um grande abraço e nos vemos na próxima aula. Fui!